contexto, então, que informações a gente tem sobre o mundo da época? Começa os anos 60. Quando começa os anos 60, já tinha um bom tempo que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial e não teve mais guerras mundiais. As guerras passaram a ser regionalizadas. Toda guerra é ruim, morre um monte de gente, etc. Mas os avanços tecnológicos gerados por uma guerra são perfeitos. E a gente se beneficia disso. Celular. Se a gente tem celular hoje, é graças à Primeira Guerra Mundial, que criou aquela mochila que com rádio e a manivela conversava com o soldado. Se a gente tem comida enlatada hoje, é porque na Primeira Guerra Mundial colocaram comida em lata para o soldado levar. Então teve muito avanço tecnológico de lá para cá, que a gente acaba se beneficiando. Só que o que acontece? No início dos anos 60 começa a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. O que foi a Guerra Fria? Tem esse nome porque teoricamente não disparou nenhuma arma de grande potência. Se matavam pessoas, mas no tiro mesmo. E isso na espionagem. Não foi uma guerra declarada. Os Estados Unidos começaram a ameaçar a União Soviética começou a ameaçar os Estados Unidos em relação à bomba atômica. Se vocês pegarem os melhores filmes dos anos 60, 70 e 80, tem como tema de fundo a Guerra Fria. Os melhores filmes de espionagem, de ação e tudo mais. A Guerra Fria, então, ela foi uma guerra de ameaças, foi uma guerra de palavras, muito mais do que uma guerra propriamente dita. O que acontece, então? Por exemplo, nos anos 60, os Estados Unidos, o norte-americano, Neil Armstrong, pisa na Lua e finca a bandeira dos Estados Unidos na Lua. Há uma teoria da conspiração, eu até acredito nela, de que isso aqui é montagem, que isso aqui nunca existiu. Eu me pergunto uma coisa desde criança, vê se vocês concordam comigo. Eu aprendi, desde criança, que a Lua é inerte. Como é que eu finco uma bandeira na Lua e ela fica fincada? Até aí tudo bem, pode ser mais aprofundado. Mas a grande pergunta, como é que na Lua, que não tem vento, a bandeira está tremulando? Eu sempre me perguntei isso desde criança. Tá, você poderia dizer que a aeronave que está ali ainda com o propulsor ligado e está ventando ali. Pera. Né? Há quem diga que isso é montagem. Por quê? Para pensar. Se nos anos 60 o homem tivesse de verdade pisado na Lua, por que não voltou a pisar lá de novo? Nunca mais alguém pisou na Lua. Hoje, galera, com a tecnologia de hoje, que é muito mais avançada que a dos anos 60, o Roriz já tinha que ter loteado a Lua. Concorda? Porque, já era para ter colônia de férias da Lua, e não tem. Detalhe, pouco tempo depois, Yuri Gagarin, pela União Soviética, também vai na Lua. Não chegou a pisar, mas ele saiu da nave e ficou flutuando perto do chão. Montagem. Só pode ser. Isso é a Guerra Fria, guerra de ameaças. O que isso tem a ver com o TGA? A Guerra Fria contaminou as empresas. Porque essa guerra entre as duas maiores potências do planeta na época levaram as empresas a pensarem o seguinte: preciso levar meu concorrente à falência. Preciso quebrar todo mundo. Qual é a melhor forma de quebrar todo mundo? Ser maior, maior, maior e maior, crescer. As organizações começaram a virar corporações. Vários braços. Quantas empresas não quebraram com esse crescimento exagerado? Um monte. Algumas sobreviveram. Mas isso influenciado pela Guerra Fria. Isso acaba influenciando o TGA. Vocês vão ver que tem uma teoria chamada Teoria do Desenvolvimento Organizacional que fala desse crescimento exagerado. Só que nos anos 80, Reagan, presidente dos Estados Unidos, e Mikhail Gorbachev, presidente da União Soviética, assinam acordos de paz. Perestroika, Glasnost, e acaba a Guerra Fria. Consequentemente, começa a ter um desmembramento da União Soviética, se desmembrando em vários países menores, como a gente conhece hoje. Acabou a União Soviética. E com isso acabou a possibilidade da Segunda Guerra Mundial acontecer naquela época. O que acontece então? Isso influencia novamente o TGA. Com a paz no mundo, as empresas também começam a viver uma era de paz e amor. Foco no cliente, não levar o concorrente à falência, quem sabe até ajudar o concorrente, porque é bom ter concorrente por perto. Concorrente por perto faz a gente ser melhor. Sem concorrentes eu relaxo. Concorda? Então essa é uma ideia mais perto dos anos 90. Né? A tecnologia avança, o mundo continua televisivo, mas agora não é mais a TV preta e branca de tubo e válvula, é o LCD, é o plasma, hoje é o 4K, enfim. Aqui uma imagem da Guerra do Vietnã mostrando que as guerras deixaram de ser globais e passaram a ser regionalizadas. Isso também trouxe mudança na indústria mundial.
Os Estados Unidos começaram a destruir os países, mas começaram a não conseguir reconstruir os países. Começa uma crise enorme nos Estados Unidos, que explode em 2008 com a crise imobiliária, onde os Estados Unidos continuam sendo uma grande potência, a maior potência mundial, mas já não é mais isolada. Hoje a gente tem o crescimento de quem? China, Brasil, Rússia, Índia, tem os BRICS, né? Então, quer dizer, hoje o mundo economicamente não é mais tão polarizado, embora ainda seja um pouco, né? Aqui é uma foto do que se diz ser o primeiro computador da face da Terra, final dos anos 60. Olha o tamanho desse HD. Hoje não, a gente tem um Mac, tem um pendrive, enfim, uma tecnologia muito menor e muito mais ágil. E aqui essa imagem das mãos entrelaçadas, ilustrando a palavra de ordem hoje, em TGA, que é o quê? Alianças estratégicas, se juntar ao inimigo. Isso tanto para as empresas, como na gestão pública. Que é uma aliança estratégica mais estranha do que PT e PMDB juntos, até pouco tempo, é misturar água com azeite. Mas se uniram, por alguma razão. Não vou discutir política, cada um tem a sua opinião. Mas se uniram. E não deveriam nunca ter se unido, né? Enfim, nesse contexto, então, dos anos 60 para cá, o que muda na gestão pública mundial? Lembra no primeiro momento, até 1930, que o modelo era patrimonialista? Dos anos 30 aos 60, o modelo de gestão pública não era burocrático? A maioria dos países que introduziram bem o modelo burocrático, a partir dos anos 60 começaram a flexibilizar. Porque o modelo burocrático é muito rígido. Ele tem que existir para eliminar a corrupção. Mas depois da corrupção eliminada, ele não tem por que se manter. Então, o que começa a acontecer nos anos 60? Surge o chamado modelo gerencial de administração pública. Só que não foi o caso do Brasil. O Brasil ficou atrasado. Por que o Brasil não entrou no modelo gerencial nos anos 60? Embora Juscelino tenha tentado colocar o Brasil no modelo gerencial. Porque a gente teve, eu não chamo de golpe, porque não é golpe. O Congresso entregou o poder para os militares. Então veio o regime militar. No regime militar é meio difícil as coisas se flexibilizarem. Então o modelo gerencial não avançou. Muito embora, em 64, o pior ano talvez do regime militar brasileiro, no governo Castelo Branco, teve a publicação de um decreto chamado Decreto-Lei 200. O que foi o Decreto-Lei 200? A gestão pública brasileira permitindo a descentralização. Não é meio estranho, no meio de uma ditadura militar rígida, com perseguição, morte e tortura, ter um decreto que flexibiliza a gestão pública brasileira? É meio estranho. O que eu quero dizer, por estar entrando nesse assunto? Que o Brasil não avançou para o modelo gerencial por causa desse caos na sociedade que se viveu na época do que se chama ditadura militar. Quando que o Brasil entrou no modelo gerencial? Apenas no governo Fernando Henrique, no segundo mandato, com o plano diretor de reforma do aparelho do Estado. O que foi o plano diretor? Privatizações, terceirizações e a criação das agências reguladoras. Isso é o modelo gerencial. Uma empresa, para ser lucrativa, não tem que cortar gastos? O Estado também. Uma empresa, para ser lucrativa, não tem que ter planejamento estratégico e um planejamento financeiro muito bem feito? O Estado também. Percebe? O modelo gerencial é pegar ferramentas que foram criadas pelas indústrias e usar no Estado. O Brasil só entrou nessa nos anos 90. E a gente entrou de forma capenga. Depois veio o governo do PT por 13 anos, que não avançou muita coisa nisso. Hoje a gente tem esse restinho de governo do Michel Temer, que está muito preocupado em mudar algumas coisas economicamente no país, mas também não está preocupado com o avanço do gerencialismo. Então a gente está atrasado. O resto do mundo está bem mais avançado. Nesse contexto, então, quais foram as teorias, as últimas teorias que surgiram? Em 56, veio a teoria neoclássica. Olha o nome da teoria, neo é nova, clássica é antiga. De um autor chamado Peter Drucker. Esse cara tentou resgatar os postulados clássicos do Fayol. O Fayol não tinha criado o POC3, prever, organizar, comandar, controlar e coordenar? Ele atualizou essa nomenclatura, dizendo que as funções do administrador, mas não mais apenas para o administrador, para qualquer funcionário, tem que ser planejar, dirigir, organizar, controlar e coordenar. Que é a nomenclatura que hoje está em todos os editais. Geralmente no edital está lá, administração geral, 2 pontos, processo organizacional, parênteses, planejamento, direção, organização, controle e avaliação. E a gente tem que saber características de cada função dessa, só que aí já é uma matéria chamada administração geral e pública. Ao mesmo tempo,
ele reedita o conceito de eficiência do Max Weber. Lembra que a eficiência weberiana era o excesso pelo excesso? O Peter Drucker cria o conceito de eficácia e de eficiência que hoje cai em prova e que a maioria erra. Por que a maioria erra, embora saibam o conceito? Porque a forma que o Peter Drucker explicou no livro dele é confusa. E essa confusão permanece até hoje. Olha como o Peter Drucker definiu eficácia nesse livro. Eficácia, fazer a coisa certa. Eficiência, fazer certo a coisa. Qual que é a diferença de fazer a coisa certa e fazer certo a coisa? Explicando melhor. Fazer a coisa certa, atingir um objetivo, chegar onde eu quero. Eficácia, o fim. Eficiência, fazer certo a coisa, fazer certo em função desse objetivo. O que significa isso? Aproveitar melhor os recursos, ser mais econômico, fazer mais rápido. Não é mais o excesso pelo excesso, ao contrário. A eficiência de Peter Drucker é reduzir os excessos, eliminar os excessos, fazer de forma menos cansativa, menos corrida, mas com mais perfeição. Vou dar um exemplo prático. Vocês estão estudando para concurso, fez a prova e passou. Você foi eficaz ou eficiente? Você foi eficaz, atingiu o seu objetivo. Vamos supor que para isso você está estudando 14 horas por dia, se matando de estudar. Não foi eficiente. Você teria sido eficiente não se estudasse 25 horas, mas se estudasse apenas 2, mas que fossem as 2 horas mais bem aproveitadas da galáxia, garantindo a sua vaga. Aí você teria sido eficiente. Vamos colocar isso em questões de prova. O SESC uma vez criou uma questão dizendo assim: o que vocês responderiam? João, servidor público, atende o cidadão com muita cortesia e muita atenção. João pratica a eficácia no atendimento. Não, certo ou errado? É eficiência, não é eficácia. Cortesia e atenção são obrigações do servidor. Está no Código de Ética, Decreto 1171. Só que olha só, muita cortesia, muita atenção, isso não é algo a mais? Se é algo a mais é o quê? Eficiência. Algo a mais, aproveitando melhor os recursos. Macetezinho besta, para você não esquecer mais. A palavra eficácia tem 8 letras. A palavra eficiência tem 10 letras. Eficiência não é maior que eficácia? Então eficiência é algo a mais, porque é maior a palavra. Agora você não esquece mais. Então eficiência é algo a mais, porque a palavra é maior. Beleza? Então sempre que dá uma ideia de algo a mais, eficiência. Se der uma ideia só do básico, só do que é esperado, eficácia. É possível uma pessoa ser eficaz sem ter sido eficiente? Sim. Se atinge o objetivo, mas sem melhor aproveitamento dos recursos. É possível. É possível ser eficiente, mas não ter sido eficaz? Eu posso ter aproveitado bem os recursos, mas por alguma razão não cheguei no objetivo. Por exemplo, você pode ter aproveitado muito bem seu material e seu tempo de estudo, eficiência, mas no dia da prova choveu pra caramba, você não conseguiu chegar na escola, não foi eficaz. E quando eu sou os dois, como é que é o nome disso? Quando eu sou eficaz e eficiente ao mesmo tempo, o nome disso é efetividade. Só que cuidado, a efetividade não é apenas a simples soma da eficácia com a eficiência. Efetividade é quando eu sou eficaz e eficiente e ainda tem uma consequência maior. Como assim? Por exemplo, o servidor público atendeu ao cidadão com muita cortesia e muita atenção. Isso é eficiência, não é? Só que ao mesmo tempo, cortesia e atenção são obrigações. Então eu também fui eficaz, não fui? Nesse caso eu fui eficaz e fui eficiente. Não é efetividade. Efetividade seria se eu dissesse assim: o João atendeu o cidadão com muita cortesia e muita atenção e o cidadão saiu encantado do atendimento. Percebe? Gerou uma consequência a mais da soma da eficácia e da eficiência. Aí sim é efetividade. Então a efetividade ela tem que ser caracterizada por algo a mais, além do algo a mais da eficiência. Consequência a terceiros seria a efetividade, junto da eficácia com a eficiência. Isso sempre cai em prova. Cuidado com isso. Tudo isso, criação do Peter Drucker. Então percebe, neoclássica faz uma referência a uma teoria antiga, clássica, mas ela está modernizada para os anos 50. Ela resgata o foco na tarefa, mas não deixa de lado o ser humano, mesmo que nem poderia. O que foi criado para o ser humano foi a partir de leis. Como é que esse cara vai mudar as leis? Não tem como. E isso é a teoria neoclássica. São características principais.
tentativa do retorno à era da produtividade, né? ênfase na prática da administração e das funções, né? reafirmação relativa dos postulados clássicos. Não dá para resgatar toda a teoria clássica, porque ela era mecanicista, e o mundo não é mais mecanicista. Né? ênfase nos princípios gerais da administração. Né? Os princípios utilizados pelos clássicos como leis científicas são reanalisados. Não agora são leis, mas são critérios mais ou menos elásticos, posso mudar esses critérios, para a busca de soluções administrativas práticas. Os princípios gerais como planejar, organizar, dirigir e controlar, né, são apresentados e discutidos como comuns a todo e qualquer tipo de empreendimento humano, e enfatizado como as funções do administrador, que agora supervisores adotam, o funcionário orelha seca adota, todo mundo começa a ter noções de planejamento, direção, organização e controle. O que antes era só para gerentes, agora passa a ser para todos. ênfase nos resultados e objetivos. Eu posso dizer que a teoria neoclássica se contrapõe à teoria clássica? Em alguns aspectos, sim. Como está aqui, ó, contrapondo a teoria clássica, que preconizava a máxima eficiência, a teoria neoclássica busca a eficiência ótima através da eficácia. Eficácia com eficiência. E o ecletismo, isso é, a empresa pode trabalhar com o que ela quiser, depende do que o cliente deseja. Sistema aberto. Com base nessa teoria, então, que foi a primeira teoria desse último bloco, tentando resgatar o foco na tarefa, mas ainda de forma humana, o que as bancas perguntaram? Na visão de Peter Drucker, pai da teoria neoclássica, a diferença entre eficiência e eficácia está no fato de eficácia ser uma medida normativa do alcance dos resultados. Certo ou errado até aí? Atingir o objetivo. Enquanto eficiência é uma medida normativa da utilização dos recursos nesse processo. Melhor aproveitamento dos meios. Certo ou errado? Questão correta. Outra. Na teoria neoclássica, os elementos da função administrativa definidos por Fayol são desconsiderados. Não. Prever, organizar, comandar, controlar e coordenar, o POC3, é tão considerado que é atualizado para planejar, dirigir, organizar, controlar e avaliar. Não é desconsiderado, é considerado, só que é modificado para os anos 50. Então, nesse caso, questão errada. Até aqui tranquilo? Então, olha só. Desse último bloco, a primeira teoria tentou resgatar a tarefa, sem deixar de lado o ser humano, mas priorizou a tarefa. Qual a próxima teoria seria agora? Não seria para reorganizar a estrutura? Só que não foi o que aconteceu. O assunto ser humano estava muito em evidência e existia um receio de voltar o foco para a época da tarefa e esquecer o ser humano de novo. O que aconteceu então? Em 1958, Simon e vários amigos escreveram teoria comportamental ou behaviorista, resgatando o foco no ser humano. O que é behavior em inglês? Comportamento. Então, teoria comportamentalista. Os behavioristas eram um grupo de amigos que estudavam aprofundadamente o ser humano, psicologicamente. E eles criaram algo que até então não existia na época: psicologia organizacional. O psicólogo começou a ser usado nas empresas pelo Elton Mayo na teoria das relações humanas, em 1932. Só que era o psicólogo clínico. A partir daqui, começa a existir o psicólogo de empresas, psicólogo organizacional, que é bem legal. Um psicólogo clínico, talvez com um olhar clínico, ele elimine um candidato que pode ser um pouco perturbado psicologicamente. O psicólogo organizacional pode identificar: esse cara é perturbado, mas ele é a solução da empresa, e contratar. Então começa a existir um profissionalismo maior na psicologia das empresas. O que foi a teoria comportamental behaviorista? Essa teoria corrige todos os erros do Elton Mayo na teoria das relações humanas. O Elton Mayo não falou que homens e mulheres tinham motivações diferentes? Besteira. O Elton Mayo não falou que mudou a cor da lâmpada, a pessoa está mais motivada? Não é bem pela cor da lâmpada, é pela mudança do ambiente. Mas a mudança do ambiente é algo externo. E essa teoria chegou à conclusão de que a motivação é o quê? Interna. Fatores externos me estimulam ou não, mas me motivar é uma decisão minha, a partir dessa teoria. Quem eram os amigos do Simon? Maslow é dessa época, com a hierarquia das necessidades de Maslow. Lembra da hierarquia das necessidades de Maslow? Necessidades fisiológicas, segurança, sociais, status de estima e autorrealização. Nessa mesma época,
era amigo do Simon, autor também dessas ideias, Herzberg, com fatores motivacionais e fatores higiênicos. Fatores motivacionais de verdade motivam, porque são internos. Fatores higiênicos apenas satisfazem, não motivam, porque são fatores externos. Só que o ser humano, quanto mais tem, mais quer. Então ele acaba ficando insatisfeito. Fatores que o Herzberg chamou, no caso dos higiênicos, de insatisfacientes. Dessa mesma época era o Victor Vroom. Não sei se vocês já estudaram essa teoria da expectância ou expectativa, que diz que o ser humano se motiva pela expectativa que possui. Quanto maior a expectativa, maior a motivação. Mas depende, além da expectativa, dos instrumentos que eu tenho acesso e dos valores que eu dou para esses instrumentos. Nessa mesma época, MacGregor, com a teoria X e Y, considerando que o ser humano ou é totalmente desmotivado, X, ou em algum momento, mesmo o ser humano está automotivado, desperto e produtivo. Todas essas teorias que a gente estuda em gestão de pessoas nasceram na teoria comportamental behaviorista. Bom, essa teoria começou a distinguir uma visão do ser humano individualmente e coletivamente. Individualmente, a gente age explicado pela psicologia, pelo nosso jeito de ser, próprio e individual. Coletivamente, a gente age influenciado pela maioria. Não todo mundo, mas a maioria das pessoas muda o seu jeito de ser quando está em grupo. Essa teoria explica o seguinte: tem dois momentos que o ser humano deixa de agir conforme ele mesmo agiria sozinho. Ou quando a gente está em grupo, ou em situações extremas, que a gente sai do normal. Vou dar os dois exemplos. Primeiro, de situação extrema. Tem algum assassino aqui em sala de aula? Eu não entendi essa acusação, mas enfim. Eu acho que ninguém vai levantar a mão, né? Sou assassino, então estamos seguros. Eu fiz uma pergunta infeliz também. Deixa eu mudar a pergunta. Tem alguém aqui em sala de aula que jamais teria coragem de matar alguém? Meio estranho, né? Se você levantasse a mão, aqui não é uma turma de polícia militar? Você tem que ter coragem de matar alguém, concorda? Pelo menos em legítima defesa. Se você não tem coragem de matar ninguém, eu pergunto, para se defender, você não mataria? Para defender, por exemplo, sua filha de 3 anos, que está na mão de um psicótico sexual que está nu e vai estuprar sua filha de 3 anos. Você mataria ou não? Um requinte de crueldade. Um requinte de crueldade. Concorda que em situação extrema a gente sai do normal? A teoria está certa. Tem uma outra situação que a gente sai do normal, quando a gente está em grupo. Principalmente na adolescência. Na adolescência, por exemplo, quantas merdas a gente já não fez na vida por estar em grupo e concordar com o grupo, sendo que eu nem queria. Olha só, na adolescência, o líder, vamos para tal lugar? Aí você, não, vai dar merda. Não, mas vamos. Não, vai dar merda. Se você não for, você está fora do grupo. Tá bom, eu vou. Aí você foi, deu merda. E você ainda não ficou assim, não falei, mas você estava no meio. Todo mundo é assim? Todo mundo abre mão do seu individual pelo coletivo? Não, mas a maioria abre. Quando você não abre, você faz parte dos pequenos 10% que são convictos na sua própria opinião sobre si mesmo. E essas pessoas são vistas como ovelhas negras, pessoas que não se juntam, pessoas que não se misturam, pessoas isoladas, né? Bom, essa teoria foi a que chegou nessa conclusão. Por que isso é importante em gestão de pessoas? Se eu entender que cada trabalhador individualmente é explicado por uma teoria da motivação, eu vou conseguir agir de uma forma adequada com esse trabalhador para de verdade entendê-lo e despertar a motivação nele. Mas eu não posso esquecer que quando esse trabalhador estiver em grupo, talvez ele adote um comportamento diferente do normal. E eu tenho que, como gestor, estudar o coletivo com base em antropologia e sociologia. Percebe como isso é um aprofundamento do estudo do ser humano? Corrigindo todos os erros que o Elton Maia escreveu na teoria das relações humanas. Em outras palavras, a teoria das relações humanas de 32 é a avó da gestão de pessoas moderna. A teoria comportamental é a mãe da gestão de pessoas moderna. Tudo aquilo que a gente vê de mais moderno em gestão de pessoas é oriundo dessa teoria aqui, teoria comportamental ou behaviorista. Então, principais características dessa teoria, né? A evolução do estudo do comportamento humano, né? Essas diferenças entre o individual e o coletivo, né? Oposição ferrenha e definitiva. A própria teoria das relações humanas, que originou essa teoria, mas para corrigir aqueles erros do Elton Maia, aquela visão bobinha demais sobre motivação. Né? Com sua profunda ênfase nas pessoas
Em relação à teoria clássica, também se opôs à teoria clássica, que tinha uma profunda ênfase nas tarefas e na estrutura organizacional. Então, olha só, caminhou lentamente para o segundo estágio, chamado teoria comportamental. Com a teoria comportamental, deu-se a incorporação da chamada sociologia da burocracia. Entender como é que as pessoas se relacionam mesmo em situações frias e rígidas, como a burocracia impôs. Aplicando ao campo da teoria administrativa algo chamado de teoria das decisões. É a partir dessa teoria que surge o empoderamento, que surge a delegação de autoridade, que o trabalhador começa a ter mais responsabilidades, proporcionando seu crescimento profissional. E isso é a teoria comportamental. Até aqui tranquilo? Questão sobre ela. Questões. A divisão dos sistemas organizacionais em autoritário coercitivo, autoritário benevolente, consultivo e participativo é oriundo da teoria comportamental. Essa questão você talvez não consiga responder agora pelo seguinte: associar esses termos à teoria comportamental, sendo que você não aprendeu esses termos. Então deixa eu explicar sobre eles, aí vocês vão responder novamente a pergunta. Uma das funções de qualquer empresa é direção. Dirigir é mostrar para as pessoas o que tem que ser feito. Uma empresa dirige apenas funcionários? Não. Uma empresa também dirige clientes. Uma empresa também dirige fornecedores. Por incrível que pareça, uma empresa também dirige os acionistas, que são donos. Só que você concorda que a forma que uma empresa tem para falar com esses públicos não pode ser a mesma? Se eu for autoritário coercitivo com os donos, eu estou demitido. Mas eu posso, quando necessário, ser autoritário coercitivo com funcionários. Autoritário benevolente. Sou autoritário, mas passo a mão na cabeça. Bato mais a sopa. Funcionários e fornecedores. Consultivo. Quando eu tenho uma equipe mais ou menos madura, eu posso levantar a opinião da equipe. A gente chama isso em gestão de pessoas de liderança democrática. Participativo. Aí eu faço todo mundo tomar decisão, é a tal da liderança liberal. Só que quando a gente fala de liderança autocrática, democrática e liberal, isso é gestão de pessoas, gestor e subordinado. Quando a gente usa essa nomenclatura, autoritário coercitivo, autoritário benevolente, consultivo e participativo, é a empresa inteira com vários públicos, não só funcionários. Clientes, fornecedores, concorrentes, mercado. Como me comportar em relação a essas pessoas? A pergunta da questão é se isso teria surgido na teoria comportamental. Se não surgiu na comportamental, teria surgido na teoria das relações humanas, de 32. Isso não é avançado demais para ter surgido em 32, naquela teoria bobinha que falou sobre mudança de cor de lâmpada? Então lá, isso é muito aprofundado para aquela teoria. Então só pode ter surgido nessa comportamental, que é a mais avançada em termos de gestão de pessoas. Então a questão está certa ou está errada? Questão correta. Surgiu na teoria comportamental. Outra. A teoria comportamental. Legal que eu estou gravando, não vai ficar esse blém na gravação. Como que eu conto? Um autoritário coercitivo. Não era um. É o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é um sistema que imperava quando era focado em tarefas? Também. Só que hoje, que não é focado em tarefa, é focado em tudo, não é uma empresa hoje. Eu devo ser autoritário coercitivo em algum momento? Sim. Quando? Situação de crise. Equipe rebelde. Equipe recém-constituída, você tem que começar. Ele não é absoluto, não. Nenhum sistema é absoluto. Lembra que a teoria dos sistemas diz? Recebe influência da parte sobre todo, todo sobre a parte, vai se alterando. Homeostase, homeorese, entropia negativa. Nenhum sistema é absoluto. Sempre muda. E de acordo com o público. E de acordo com a época. E de acordo com a necessidade. 33. A teoria comportamental também é chamada de teoria behaviorista. Até aí, certo ou errado? Questão correta. E surgiu a partir da teoria das relações humanas. Qualquer teoria que fale de gente, surgiu a partir da primeira que falou de gente, que foi a teoria das relações humanas. Correto. Resultando em um enfoque predominantemente sociológico, coletivo e motivacional, individual. Certo ou errado? Qual foi a teoria que distinguiu o coletivo do indivíduo? Foi justamente a comportamental. Questão correta. Beleza? Até aqui. Primeiro bloco mecanicista, focado em tarefa. Científica, burocracia e clássica. Crise de 29, greve, motim e rebelião, foco no ser humano.
Teoria das relações humanas, teoria estruturalista, teoria de sistemas e teoria sociotécnica. Chegamos nos anos 60, perto dos anos 60, começa a misturar tudo, até influenciado pela Guerra Fria. Teoria neoclássica, tentando resgatar os postulados clássicos, mas sem deixar de lado as conquistas do trabalhador. E agora a teoria comportamental, que fala de gente, de novo, corrigindo os erros do Elton Maio. As duas próximas teorias, então, vão falar de quê? Dessa mistura toda, entrando nos computadores, na tecnologia, a partir dos anos 60. Então, só recapitulando. A gente viu o primeiro bloco de teorias que tratam o ser humano como um pedaço da máquina. Teorias de um bloco chamado mecanicista. Então, essas teorias mecanicistas focam tarefa. Aí a gente viu teoria científica do Taylor, estudo dos tempos e movimentos, teoria da burocracia do Max Weber, leis, regras, normas e procedimentos, e a teoria clássica do Fayol, que criou departamentos e o papel do gerente, com aquelas funções POC3. Depois veio a crise de 29, e aí as empresas começaram a olhar para o ser humano. E aí vieram teorias explicando como despertar a motivação dos trabalhadores. A primeira teoria que falou de gente, que depois, quando a gente começar relações humanas, eu vou falar dela novamente, teoria das relações humanas, do Elton Maio, teoria estruturalista, teoria dos sistemas, e aí a gente viu a teoria sociotécnica, que tentou resgatar o foco na tarefa de novo, mas sem deixar de lado as conquistas que o trabalhador teve. E aí, entramos nos anos 50 e 60, com o último bloco de teorias. Aí a primeira teoria que a gente viu, neoclássica, que tenta trazer a teoria clássica de volta, reproduzindo as funções do administrador, POC3, prever, organizar, comandar e controlar e coordenar, mas com outras palavras, atualizando. Quais são as 4 funções hoje do administrador? Um de cada vez. Planejar, comandar e controlar virou o quê? Dirigir, muito bem, galera, isso aí. Dirigir e organizar e controlar permanecerão as mesmas. Então, quer dizer, essa primeira teoria do último bloco tentou resgatar o foco na tarefa de novo. Só que, claro, sem deixar de lado as conquistas que o trabalhador teve até então. E a outra teoria, que foi a última que a gente viu na aula passada, teoria comportamental, ela tentou puxar o foco no ser humano de novo, só que corrigindo os erros da teoria das relações humanas, que era bobinha demais, romântica demais. E aí a teoria comportamental começou a investigar de verdade a motivação humana. Em gestão de pessoas, como eu já falei, vocês já devem ter estudado aquelas teorias Maslow, Herzberg, Fromm, X e Y. Essas teorias todas são dessa época, da teoria comportamental. E foi aí que a gente parou na aula passada. Então ficou faltando explicar as duas últimas teorias. Em 62, Bradford, esse cara aqui, ele escreve Teoria do Desenvolvimento Organizacional. Mas olha o ano da teoria, 62. O que começa a acontecer de relevante no mundo nessa época? Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética. A Guerra Fria, ela teve esse nome porque ela não foi uma guerra declarada. Então, quer dizer, era uma guerra de espionagem, de ameaças, mas não teve uma guerra declarada mesmo entre Estados Unidos e União Soviética. E era um medo enorme que existia na época, porque isso seria a Terceira Guerra Mundial, com bomba atômica dos dois lados. E aí o que acontece? Essa questão dessas duas mega nações quererem se destruir uma a outra contaminou as empresas. As empresas começaram a pegar a mesma ideia. Então, assim, qual que era inicialmente o ponto de partida nos anos 60 para uma empresa ter sucesso? Levar os concorrentes à falência. Se eu levar meus concorrentes à falência, obviamente minha empresa vai ter sucesso, porque os clientes vão procurar por mim. Qual foi a primeira forma que identificaram para mais rápida e fácil de levar o concorrente à falência? Crescer, 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 exageradamente. Tamanho. Naquela época, e eu posso dizer que no Brasil até hoje, quanto maior, melhor, na cabeça do cliente. Só que essa é uma visão errada para hoje. Para hoje em dia, quanto menor, melhor. Quanto mais enxuta, menos funcionários, menos clientes, aquela empresa atende melhor, tem mais lucro. Óbvio que ela vai ter menos clientes, mas atendendo de forma personalizada e com alta qualidade, ela não consegue cobrar mais caro, aumenta o lucro. Mas depois a gente chega nisso. Naquela época ainda era o inverso, quanto maior, melhor. Então naquela época,
as organizações começaram a se transformar em corporações. Qual que é a diferença de uma organização para uma corporação? Por exemplo, quando a gente fala da polícia hoje, a Polícia Militar do Distrito Federal, ela é uma organização ou é uma corporação? Ela é corporação. Por quê? Ela é polícia, mas não é só polícia, não é só a atividade policial da rua. Tem vários braços, várias atividades. Tudo bem que todas essas atividades, no caso desse exemplo da polícia, estão correlacionadas. Só que naquela época, as empresas começaram a se transformar em corporações, mas não necessariamente com atividades correlacionadas. Um exemplo, a Harley Davidson, fábrica de motos, que até hoje fabrica motos, ela começou a montar na época fábrica de uísque, fábrica de roupa de couro e fábrica de cigarro. Tem algo em comum aí. O que cigarro, uísque e roupa de couro tem a ver com moto? Nos anos 60, principalmente. Principalmente nos anos 60. O cliente era o mesmo, mas são fábricas totalmente diferentes uma das outras. Você concorda? Tudo bem, eu sou uma fábrica de motos respeitada no mercado. Mas se eu abro uma fábrica de uísque, eu vou concorrer com fábricas de uísque que existem há 100 anos. E eu não conheço esse mercado. Vou concorrer com fábrica de cigarros, vou concorrer com fábrica de roupas de couro, que já dominam esse mercado e para nós esse mercado é novo. Nessa época, então, as organizações passaram a se transformar em corporações, tanto é que está aqui, ó, organizações versus corporações, só que muitas perderam o foco. Por que elas perderam o foco? Porque começaram a entrar em mercados que não dominavam e faliram. Outras continuaram. A Harley Davidson está aí até hoje. Mas a Harley Davidson não fabrica mais uísque, roupa de couro e cigarro. Ela voltou para o mercado original. O que acontece? Num primeiro momento, a intenção então era crescer, crescer, crescer para engolir os concorrentes. Perceberam que isso não deu muito certo. Mas a ideia de levar o concorrente à falência permanecia. E aí, qual seria uma segunda estratégia mais inteligente para levar o concorrente à falência? Arrancar do concorrente os funcionários deles. Por exemplo, o que te faria pedir demissão hoje da empresa que você trabalha para ir para a empresa imediatamente concorrente? Teria que te oferecer o quê? Maiores salários. A gente sabe que em gestão de pessoas, dinheiro não motiva ninguém. Mas isso é teoria, porque na prática a gente sabe que não é bem assim, né? Então assim, se oferecer um salário maior, eu vou embora. O que começou a acontecer na época? A empresa perguntava, vem cá, quanto é que você ganha aí? Ganha R$2.000, te pago R$2.500, vem? Vou. Aí a empresa, te ofereceram quanto para você ir embora? R$2.500. Te pago R$3.000 para você ficar. Fico. Te pago R$3.500. Vou. R$4.000. Fico. R$4.500. Vou. R$5.000. Fico. R$6.500. Vou. Peraí. Virou leilão. Só que você concorda que chega um momento que um dos dois lados para, porque não tem mais dinheiro. E aí esse lado perdeu, né? Perdeu o Playboy. Aí as empresas perceberam outra coisa. E se eu oferecer benefícios no lugar do salário? Aí as empresas começaram assim, vem cá, te ofereceram quanto para você ir embora? R$7.000. Te pago R$6.000, R$1.000 a menos. Mas eu pago o seu plano de saúde e você vai ter um carro da empresa com as despesas pagas pela empresa para usar no dia a dia também. Você vai ou fica? Você vai. Quer dizer, você fica, né? Aí a empresa, te ofereceram R$6.000, plano de saúde, carro da empresa, te ofereço R$5.000. Mas plano de saúde, carro da empresa, R$800 de ticket de restaurante e pago sua internet. Você vai ou fica? Aí você vai. E aí o que as empresas começaram a fazer? Oferecerem menores salários, só que maiores benefícios. O que acontece então? Hoje, a primeira pergunta que algum candidato faz quando tem espaço para fazer alguma pergunta numa entrevista, não é qual é o salário. Ele pergunta quais são os benefícios. O trabalhador de hoje só quer saber de benefício. O salário pouco importa. Por quê? Porque a gente transforma o benefício em salário. Então, por exemplo, R$800 de ticket. Não são R$800 de ticket, são R$800 em dinheiro. Por quê? Primeiro, eu deixo de gastar o dinheiro. Já economizei. E outra, eu vou lá na rodoviária, tá lá o cara, vale, né, com a calculadora pendurada no pescoço, você vende o ticket pro cara. Você faz dinheiro. Claro que isso é ilegal, né? Mas enfim. Então o que acontece? Nessa época surgiu uma outra coisa que existe até hoje, a tal da retenção de talentos, retenção de pessoas.
como fazer as pessoas ficarem na empresa, não quererem ir embora. E hoje, com benefício, continua assim até hoje. Nessa época também, as organizações começaram a se aperfeiçoar no que hoje é a gestão de pessoas. Nessa época, começou a existir um estudo da chamada cultura organizacional. Não sei se vocês chegaram a ver a diferença entre clima e cultura em gestão de pessoas. Clima é a reação que os trabalhadores têm sobre qualquer coisa da empresa. Salário, benefício, relação com o chefe, a imagem da empresa. Então o clima ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E o RH tem que ficar atento para não deixar o clima negativo virar um motim, uma rebelião, uma greve. Nessa mesma época surge o conceito de cultura organizacional. O que é cultura organizacional? Enquanto o clima é de baixo para cima, é do trabalhador para a empresa, a cultura é de cima para baixo, é da empresa para o trabalhador. É o jeito de ser da empresa. O que é cultura? A carinha que a empresa quer ter para os funcionários. Então, por exemplo, Ambev, que fabrica as cervejas Skol, Antártica, Brahma e tal, ela tem um perfil altamente agressivo. O que é perfil agressivo? Não com o consumidor final, porque se a gente se sentir agredido, a gente não consome, mas com as revendas. Meio que a fábrica impõe para as revendas a quantidade que as revendas têm que comprar. E se elas não comprarem aquela quantidade mínima, perdem patrocínio, perde os freezers, perde as geladeiras, perde as cadeiras, perde o dinheiro que foi dado de bonificação. Então é um perfil bem agressivo. Outras empresas não têm um perfil tão agressivo. Então, quer dizer, essa coisa de estabelecer qual é o perfil da empresa para os funcionários, isso é chamado cultura organizacional. Surgiu nessa época também. Outra palavra-chave dessa época, mudança organizacional. Percebe que aqui já é anos 60, já é bem mais próximo do mundo de hoje. E as organizações daquela época, depois da teoria de sistemas, que eu expliquei na aula passada, que abriu os sistemas, nenhuma outra teoria fechou. O que é um sistema aberto? Quando a gente recebe influência do cliente, recebe influência do concorrente, analisa o mercado e reage em função desse mercado. Claro que empresa boa não é aquela que reage, é aquela que proage. Então, quer dizer, ela tem que ser proativa, fazer as mudanças antes. Empresa que se dá bem hoje é aquela que muda rápido, de acordo com a velocidade da exigência do cliente. E existem 3 regras para a chamada mudança organizacional, que surgiram nessa época e está aí até hoje. Toda mudança, primeiro, ela tem que ser evolucionária, tem que fazer a empresa evoluir. Mudanças para pior é melhor não mudar, tem que ser para melhor. Segunda regra, perdão, toda empresa tem que ser revolucionária na sua mudança. Se a mudança não causar uma revolução, uma mudança significativa, então não mudou nada. Então era melhor ter continuado como estava. E toda mudança tem que ser sistemática, isso é, planejada. Só que aí temos um problema. Se a mudança tem que ser planejada, a gente tem que ter um tempo para planejar a mudança. E o cliente não espera mais. O cliente, se exige uma mudança e a empresa não muda, ele vai comprar do concorrente. Então essa mudança planejada tem que ser muito rápida, mas tem que ser planejada para ser segura. Percebe que essas ideias que eu citei são de empresas de hoje. Então, quer dizer, embora a teoria seja de 62, essa teoria é extremamente moderna para o mundo de hoje, influenciando positivamente a realidade de qualquer organização de agora. Até que tranquilo? Essa não é uma teoria que cai muito em prova, mas cai. Então, o que as bancas já cobraram sobre essa teoria? Então, está aqui uma questão do SESP sobre ela. Segundo a teoria do desenvolvimento organizacional, o ambiente organizacional, assim como o comportamento do ser humano, oriundo de cultura individual, para mudar, deve considerar um longo período para ocorrer tal mudança. Certo ou errado? Um de cada vez. A gente tem que considerar um longo período para ocorrer tal mudança, ou a mudança tem que ser rápida? Se não for rápido, o cliente vai embora. Então, o único erro da questão, longo período, tem que ser um curto período para ocorrer essa mudança. Então, nesse caso, questão errada. Bom, o que acontece então? As organizações, elas entraram então nos anos 70. Só que nos anos 70 veio uma novidade, tecnologia. Computadores começaram a ser utilizados pelas empresas. Olha a revolução tecnológica que existiu.
Quando veio a Revolução Industrial, o motor era a vapor. Quando a gente entra nos anos 30, veio a energia elétrica usada nas fábricas. E agora, nos anos 70, computadores. Então, quer dizer, a gente já sabe, principalmente hoje, que empresa que não usa tecnologia está fora de mercado. Só que hoje, as empresas não precisam ser grandes, enormes. Elas podem ser domésticas, podem ser dentro da sua casa, desde que você tenha Instagram e Facebook. Então, quer dizer, empresa boa hoje é a empresa que está nas mídias sociais, está nas redes sociais. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Essa teoria de 72, que foi a última, graças a Deus, né? Senão a gente vai ficar até o ano que vem falando de teoria, é chamada teoria da contingência, desse autor chamado Chandler. O que foi a teoria da contingência de 72? Ela é tão subjetiva e tão genérica, por isso que não teve nenhuma outra teoria depois dela, porque ela resume tudo. Olha a principal frase dessa teoria: nada é absoluto, tudo é relativo. O que isso significa? Que nenhuma empresa tem que atuar no mercado absoluto e restrito e ter um único produto ou um único tipo de produto restrito. Se a empresa quiser sobreviver e crescer, ela tem que se adequar ao que o cliente exigir. Então, por exemplo, vamos supor que a partir de amanhã vocês exigissem que nesse prédio aqui não fosse mais uma escola de concurso, e sim um supermercado. Se a empresa estiver antenada com isso, é criar um supermercado aqui amanhã. Então, quer dizer, por quê? Para não perder o cliente, para fazer o que o cliente deseja. Então, quer dizer, nada é absoluto, tudo é relativo. Isso é, não tem regra. Não é que não tenha regra a ponto de deteriorar relações, de desrespeitar relações comerciais e tal. Essas regras existem. Não tem regra no sentido assim, de qual é a política da empresa? Atender clientes, deixar o cliente feliz. Com um total sistema aberto, o cliente influenciando diretamente a vida da empresa. Tanto é que se diz que os sistemas que continuam sendo abertos, começa a se usar uma outra palavra, sistemas orgânicos. O que significa orgânico? Vivo. Então, essa teoria diz o seguinte, ela tem foco na tecnologia, que as empresas a partir dos anos 70 começaram a usar computadores, né, com todas as características boas das teorias anteriores. Embora aquelas teorias mais antigas sejam muito antigas, elas têm características boas para os dias de hoje. Exemplo, o que essa teoria faz? Ela pega tudo de bom, por exemplo, da teoria científica. A teoria científica não criou tempos e movimentos? Até hoje, somos ou não somos medidos por tempos e movimentos? Somos. Só que não daquele jeito, focado em tarefas sem direito trabalhista, né? A teoria da burocracia não criou leis, regras, normas e procedimentos? As empresas e órgãos públicos hoje não têm seus regimentos internos, suas regras internas, seus códigos de ética? E tem que ter. A teoria clássica não criou o papel do administrador, departamentalização e o POC3? Só que lá naquela época foi criada a departamentalização apenas funcional. Área de marketing, área de vendas, área de compras. Com essa teoria vieram os outros 5 critérios a mais de departamentalização. Geográfica, eu posso dividir uma empresa, região sul, região norte, região nordeste, por produto. Eu posso dividir uma loja da CIA, por exemplo, masculino, feminino, infantil, e ter gerentes e funcionários específicos para cada setor. Eu tenho a departamentalização por produtos ou por clientes. Então, por exemplo, no caso de uma fábrica como a Coca-Cola, você tem lá uma área que fabrica refrigerantes, uma outra área separada que fabrica cervejas, e com diferença entre essa galera e as gerências. Eu posso departamentalizar uma empresa também por processos. Então, quer dizer, eu tenho um gerente que supervisiona uma equipe que executa um tipo de processo, um outro gerente supervisionando uma outra equipe com a continuidade do restante do processo. Posso ter a departamentalização matricial, que é por projetos. O que são projetos? Coisas que têm tempo para serem entregues em clientes específicos, e criar equipes só para aquele projeto. Então, quer dizer, essa teoria pega essa característica da teoria clássica, só que reformula, né, deixa ampliado para os dias de hoje. Essa teoria pega o que há de melhor da teoria das relações humanas, lá do Elton Maio, que começou a estudar sobre motivação, mas sem aquela visão bobinha que o Elton Maio tinha, que a gente vai revisar melhor daqui a pouco. Essa teoria também pega o que há de bom da teoria estruturalista, que cria uma estrutura física e psicológica adequada para o trabalhador, da teoria dos sistemas, que
começa a ter a visão de sistemas abertos e faz aquela analogia com biologia. Então vamos revisar. Entropia, característica que todo sistema tem de se deteriorar. Entropia negativa, quando a gente desacelera a degeneração, desacelera a morte. Homeostase, a busca do equilíbrio. Homeorese, a busca do equilíbrio quando atacado. Palavrinhas que a gente viu na aula passada e que estarão na sua próxima prova. A gente viu também a teoria sociotécnica, que traz o foco na tarefa de volta, mas sem desconsiderar o social, o coletivo. E essa teoria continua defendendo esse mesmo ponto de vista. Essa teoria também defende a teoria neoclássica, que repagina as funções do administrador, como planejar, dirigir, organizar e controlar. Então ela reforça esses conceitos. Ela reforça os conceitos da teoria comportamental, que tem que estudar mais aprofundadamente o ser humano, no seu aspecto coletivo e individual. Aí vem pirâmide de Maslow, fatores de Herzberg, teoria de Vroom. E ela reforça a última teoria que a gente viu do desenvolvimento organizacional, mas colocando não que as empresas tenham que crescer para destruir seus concorrentes. Elas têm que crescer por ser uma consequência natural do seu volume de vendas aumentado, do número de clientes ampliado. Então, quer dizer, o que essa teoria defende? Que a estrutura organizacional tem que ser totalmente flexível e adaptável a qualquer circunstância. Os cargos são continuamente modificados e redefinidos, de acordo com a necessidade do mercado. Então não existe cargo fixo. De repente você está lá na tua carteira de trabalho, gerente de vendas, e o cargo muda. E você tem que estar aberto a essa mudança. O problema é que o ser humano é naturalmente averso a mudanças. Um exemplo disso: vocês estão sentados mais ou menos no mesmo lugar da aula passada, sendo que tem um monte de lugar disponível na sala para vocês sentarem. Por quê? Aversão à mudança. Quando você entra em sala e tem alguém sentado num lugar que você quase sempre senta, tu não fica incomodado? Não dá vontade de dar um tapa na orelha da pessoa? Sai daí, peste! Enfim, a gente tem aversão à mudança. A gente cria uma sensação falsa, psicologicamente, de que se eu fizer todas as coisas do mesmo dia, do mesmo jeito, eu controlo o mundo ao meu redor. Você não controla nada, a gente é fruto do meio. Mas essa teoria adequa as pessoas a mudanças contínuas, até de cargo, até de departamento. Defende a ideia de total descentralização das decisões, isso é, cada funcionário poder decidir sobre o que ele faz e o que ele deveria, as atitudes que ele deve tomar, sem ficar consultando o chefe. Mas para isso eu tenho que ter funcionários altamente amadurecidos, que eu possa confiar neles. Hierarquia flexível, nada daquela hierarquia rígida do chefe ficar se impondo. Nesse tipo de empresa que segue essa teoria, os chefes metem a mão na massa e arregaçam a manga também, junto com os funcionários. Eles só fazem o leva e trás de comunicação com a cúpula, mas no dia a dia são tão funcionários quanto os outros colegas. Começa a existir uma amplitude de comando e essa amplitude passa a ser extensa. Cuidado com essa nomenclatura, isso daqui é típico de gestão de pessoas, não sei se vocês já viram. O que é amplitude de comando? Quando a gente fala amplitude de comando, dá qual a ideia? Quando eu comando mais gente ou menos gente? Mais. Amplitude dá uma ideia de mais, não é? Mas é o inverso. Amplitude de comando é quando eu comando menos pessoas. Percebe? Eu falei amplitude de comando, não de número de pessoas. Se eu comando mais gente, eu não consigo comandar bem. Se eu comando menos gente, eu comando mais de perto. Então o que é amplitude de comando? Comandar menos pessoas. É meio contraditório, né? Porque amplitude dá uma ideia de tamanho maior. Mas é tamanho maior do controle, não das pessoas. Você concorda? Para quem tem um filho, é mais fácil de educar para quem tem 5 filhos pequenos. Então é a mesma relação. Essa ideia de amplitude de comando começa a surgir aqui, a ter mais chefes para equipes menores, como a gente tem hoje, espalhado pelas organizações. Muito cacique e às vezes pouco índio, né? Mas é muito chefe, justamente para essa amplitude de comando ser mais controlada e mais de perto. Mas não para supervisionar fiscalizando, para fazer acontecer o trabalho. Maior confiabilidade nas comunicações informais. Então, quer dizer, aqui deixa a empresa bem mais flexível. Ao invés daquela rigidez de seguir regras, de seguir normas, seguir horário de trabalho, para hoje, século XXI, horário de trabalho é a coisa mais ridícula que uma empresa pode impor. De 8 às 18, besteira. O que garante que trabalhar de 8 às 18 você é produtivo?
para as empresas modernas, olha como é diferente do que a gente está acostumado. Se você trabalhar 15 minutos por dia, mas entregar o resultado que a empresa espera, está ótimo. Vá curtir sua vida o resto do dia. Numa empresa moderna, você trabalha de casa. Você nem precisa ir até a empresa. Você faz reuniões pelo computador, pela webcam. Então, assim, claro que não dá para dizer que isso no Brasil, hoje, é totalmente normal para as organizações. Ainda trabalhamos no método rígido, né? Mas aos poucos isso está se tornando mais real. Predomínio da interação lateral e horizontal. Então, quer dizer, ao invés de ter uma interação vertical, o chefe manda, eu obedeço, eu discuto com o meu colega de trabalho como é que aquilo tem que ser feito. Então, é bem diferente realmente do que a gente está acostumado na prática. ênfase nos princípios do bom relacionamento humano, né? E na realidade, as organizações orgânicas, segundo Chandler, funcionam como um sistema vivo, aberto e complexo, extrovertido, focado para fora da empresa e voltado principalmente para a sua interação com o ambiente externo, entender o cliente, entender o mercado, entender o concorrente. Você sabe por que essa teoria é útil? Porque ela é tão moderna ainda para os dias de hoje, ela nem foi inteiramente implementada para os dias de hoje, que não há necessidade de ter outra. E ainda bem, senão a gente ia passar o resto da vida estudando TGA. Enquanto não surgir alguma novidade que substitua isso, não há razão de ter outra TGA, outra teoria geral da administração. Então essa é a última. Porque ela deixa bem amplo porque a gente ainda vive nos dias de hoje. Beleza? O que já foi perguntado sobre essa teoria? Essa cai bastante. Foi perguntado o seguinte: a teoria da contingência considera que as organizações devem possuir um sistema chamado de aberto. E entende-se como um sistema aberto, um sistema onde a empresa mantém um canal aberto com seus clientes para reclamações, sugestões e elogios. Sistema aberto é isso? Tem um 0800? Ter um 0800 faz parte da concepção do sistema aberto. Mas afirmar que é isso, não, é muito pequeno. E outra, a maioria das empresas que tem um 0800, a gente consegue falar nele? Não. Mas não consegue falar, consegue ter resposta? Não. Então quer dizer, liga agora para o 0800 da sua empresa de celular. Você não vai conseguir falar tão cedo. Se for para cancelar a linha, então, vai cair umas 10 vezes o telefonema até quando você estiver gritando, aí sim te escutar. Então, o fato de ter um sistema, de ter o 0800, não significa que seja um sistema aberto, mas é uma característica. Mas não dá para definir como sendo isso. Então, nesse caso, é a questão errada. Beleza? Com isso, fim de TGA. Mas vamos agora revisar. E aí eu vou agora mesmo fazer o seguinte com vocês. A gente vai montar uma planilha no quadro com resumo de tudo que a gente viu. Que é essa planilha que você tem que estudar para uma prova. Claro que você tem que saber detalhes, né, que estão subentendidos na planilha, mas ela é direto ao ponto. Então, acompanhe o raciocínio. Até os anos 30, o modelo de administração pública era patrimonialista, conforme eu expliquei antes. Tudo pertencia ao rei, ao soberano, ao ditador, até as pessoas. Na TGA, todas as teorias eram com foco em tarefa, bloco mecanicista. Teoria científica, teoria da burocracia e teoria clássica. A energia utilizada da época, motor a vapor. E se a fábrica tinha alguma área que hoje é parecida com a RH, ela se chamava na época DP, Departamento de Pessoal, um papel apenas burocrático. O que um DP cuidava na época? Papelada de recrutamento, seleção, pagamento de salário e demissão, só. Só que tem ou não tem várias empresas até hoje que só tem uma salinha com alguém de nível médio fazendo só burocracia. Sendo que tinha que ter um psicólogo, um antropólogo, um sociólogo, um pedagogo, um RH moderno, tem muito mais gente. Mas até hoje tem empresa que vive essa época aqui, que era para ser vivido somente até os anos 30. Aí, dos anos 30 aos 60, a gente entra na gestão pública no modelo burocrático, influenciado por aquele livro do Max Weber, Teoria da Burocracia, onde o Estado começa a adotar leis, regras, normas e procedimentos. Na TGA, as teorias vão para o ser humano, bloco humanístico, teoria das relações humanas, teoria estruturalista, teoria de sistemas e teoria sociotécnica. A tecnologia da época, dos anos 30 aos 60, o motor a vapor começa a ser substituído pela energia elétrica, e toda vez que tem evolução tecnológica, tem evolução do comportamento mundial, tem evolução das pessoas.
E esse departamento, que antes se chamava DP, passa a se chamar RH, Recursos Humanos. Qual que é a diferença? Continua cuidando do papel burocrático, mas agora entra o quê? Motivação. Começa a existir o psicólogo. Só que naquela época ainda era o psicólogo clínico, a psicologia organizacional não existia. Quando a gente entra nos anos 60, até os dias de hoje, a gestão pública muda para o modelo gerencial, o Estado começa a adotar ferramentas de iniciativa privada, as teorias vão para o bloco chamado de contingencial, que mistura tarefa com pessoas. Aí a gente viu teoria neoclássica, teoria comportamental, teoria do desenvolvimento organizacional e, por fim, a teoria da contingência. Esse departamento, a tecnologia passa a ser computadores, né, deixa de ser tanto motor a vapor e energia elétrica, para usar computadores. E esse departamento, que hoje a gente chama de RH, muda de nome 2 vezes, entre os anos 60 e 90. Entre os anos 60 e 90, o departamento de gestão de pessoas. Dos anos 90 para cá, gestão de competências. Qual que é a diferença entre gestão de pessoas e gestão de competências? Quando a gente fala em gestão de pessoas, que é dos anos 60 aos 90, é quando as empresas começaram a se preocupar, por exemplo, com a nossa qualidade de vida. Surgiu a tal da QVT, qualidade de vida no trabalho, que são ações da empresa para diminuir o nosso estresse. Começaram a se preocupar também com treinamento e desenvolvimento, preparar o trabalhador melhor, não só para a atividade que ele executa hoje, treinamento, mas também para atividades futuras, desenvolvimento. O melhor vendedor de uma equipe, por ser o melhor vendedor, vai ser o melhor gerente só porque é o melhor vendedor? Não. Para ser gerente ele tem que aprender liderança, oratória, um monte de coisa. Você não aprende assistindo uma videoaula, né? Você vai amadurecendo, desenvolvimento. Isso foi a era da gestão de pessoas, que só agora o Brasil está vivendo. Só que mundo afora, dos anos 90 para cá, já se entrou na gestão de competências. O que é gestão de competências? Que é outro tópico que cai muito em prova dentro de RH, e que está em todos os editais. Gestão de competências, olha a palavra, competência, conhecimento. A empresa não gerencia mais pessoas, a empresa gerencia cérebros. E esses cérebros podem estar em atividade, mesmo que fora fisicamente da empresa, da sua própria casa. Na era da gestão de competências, o tipo de trabalho mudou. O trabalho passa a ser doméstico. Você trabalha da sua casa porque a empresa começa a entender. Se você tiver mais qualidade de vida, ficar mais perto dos seus filhos, mais perto da sua casa, você trabalha melhor. Só que tem que ter um mega compromisso, não tem? Não com horário, com resultado. O compromisso de entregar resultado. O lado ruim da gestão de competências é que o horário de trabalho deixa de existir. Você vai trabalhar que horas? A madrugada inteira, se for necessário, para entregar um resultado. Mas de repente você vai ficar 2, 3 dias sem nem pegar no trabalho, porque não vai haver necessidade. Você concorda que para viver essa época, o trabalhador tem que ser muito profissional, muito responsável e muito capacitado? Por que o Brasil ainda não entrou nessa era? Porque o trabalhador brasileiro não é muito responsável, não é muito capacitado e não é muito compromissado. Então, quer dizer, o trabalhador brasileiro, ele trabalha para quê? Para ter estabilidade e o sonho dele, trabalhar pouco e ganhar muito. Na gestão de competências, você ganha muito, mas você tem que trabalhar muito também, mas por conta própria. Você passa a ser autônomo. Na gestão de competências, a gente vai ter, num futuro breve, cada um de nós que abrir uma empresa e ter um CNPJ. E a gente não vai mais receber salário, a gente vai receber pagamento por serviço efetuado e emitir nota fiscal. Eu mesmo já vivo assim há uns 5 ou 6 anos. Algumas escolas que eu dou aula exigem nota fiscal, então quer dizer, não é carteira assinada. Então na realidade eu não sou um funcionário, eu sou o quê? Um colaborador, que é a palavrinha moderna para falar funcionário. É ruim isso, por um lado. Férias, esquece. 13º, não existe. Plano de saúde? Não. Aposentadoria? Não. Mas o que eu mais sinto falta, ticket de restaurante. Esse eu sinto falta, né, para garantir a forma. Por outro lado, eu pago bem menos impostos. Então, por exemplo, o trabalhador carteira assinado, ele paga tanto imposto por trabalhar que não compensa, só que a gente não sente isso no bolso de uma vez só. Vocês já viram pesquisas dizendo que no Brasil a gente trabalha 12 meses, mas dos quais 5 meses e meio é para pagar imposto? Então, na realidade, o que você trabalhou, você só ganhou 6 meses e meio. Quem é autônomo, dependendo da classificação fiscal, paga no máximo 6%. É melhor pagar 6% ou é melhor pagar 45%?
que vai pagar 6. Só que eu tenho que pagar meu próprio plano de saúde, minha própria previdência privada, minha própria alimentação, tem que pagar tudo isso. Mas qual é o outro lado bom? Eu posso escolher. Então, quer dizer, eu escolho o plano de saúde que eu quero, eu escolho a comida que eu quero, eu escolho o plano de previdência privada que eu quero. Recentemente, vocês devem ter acompanhado uma asneira que o nosso querido atual presidente da República falou, Michel Temer, de que a reforma trabalhista vai permitir o trabalhador negociar direto com o patrão. O que ele falou é verdade, na teoria. Porque na prática brasileira, o patrão vai querer conversar, o patrão impõe e você aceita se quiser, se não aceitar tem outro que aceita. Entende? Em teoria ele está correto. Mas aí é que está, a reforma trabalhista, vocês são a favor ou contra? Oi? A maioria é contra. Embora talvez nem tenha lido ela inteira, mas a maioria é contra pelo que leu, no noticiário, né? Enfim. Se você pegar a reforma trabalhista para ler na íntegra, eu acho impossível alguém ser contra. Porque a gente se coloca no lugar de trabalhador que somos. Leia a reforma trabalhista no lugar de um cliente sendo atendido pela empresa com aquele trabalhador sob a reforma trabalhista. Esse trabalhador vai ter que atender muito melhor, porque a estabilidade cai por terra, aquele trabalhador é autônomo, então se ele não for autônomo e bom no que faz, ele está fora do mercado, e como cliente, a gente quer ser atendido por qualquer um, por quem é bom no que faz. Quem é bom. Então assim, a reforma trabalhista é coerente. Ela é uma cópia do modelo das reformas trabalhistas da Europa dos anos 60 para cá. Só que o brasileiro não está preparado culturalmente para ela. E aí, eu não posso falar mal só do trabalhador brasileiro de forma geral. Quer dizer, eu não estou falando mal, uma realidade. Não é só o trabalhador que não está preparado. A legislação trabalhista também não está preparada para isso. Até hoje não existe na CLT algo sobre trabalho eletrônico, trabalho de casa no computador. Não tem legislação sobre isso. E teria que ter, porque muita gente hoje trabalha de casa. Não há uma legislação clara sobre os direitos do autônomo em relação à empresa que ele presta serviço. Então, assim, a reforma trabalhista é necessária, mas ela precisaria ser implementada primeiro aos poucos, mudando a cultura da população, mas também a cultura das empresas e também a legislação. Não, querem enfiar a goela abaixo para que a gente aceite, mas não muda o resto. Não adianta. Mas é a tendência moderna. Eu arrisco dizer que daqui a alguns anos, talvez até concurso público deixe de existir. E aí a gente vai ser contratado pelos órgãos para emitir uma nota fiscal e prestar um serviço temporário. Prestou o serviço, recebe seu dinheiro e vai embora. Se interessar para o órgão, contrata de novo para outro serviço. E assim vai. Para pensar no lugar de cidadão. Se eu sou atendido por alguém instável, que precisa fazer o seu melhor para garantir sua continuidade, o atendimento não melhora? Muito. Hoje se discute, por exemplo, o fim da estabilidade do servidor público. Vocês são a favor ou contra o fim da estabilidade? Claro que é contra, né? A gente quer passar no concurso, a gente quer ser estável. Responde como cidadão sem ser concurseiro. Mudou o ponto de vista. Entendeu? Então, quer dizer, é o que eu falo, tem que ter uma mudança cultural. Isso é gestão de competências. Está sendo implementado aos poucos, mas na área de TI, aqui no Brasil, isso já existe desde os anos 60. A maior parte das pessoas que hoje trabalham com TI são autônomos. Não tem carteira assinada. Se tornam sócios das empresas que prestam serviço. Você trabalha com TI? Não? Mas, assim, é uma realidade para hoje, né? Mas ainda a passos curtos. Isso é TGA. Fim. Só que, assim, como enxugar tudo isso que eu expliquei em uma aula e meia praticamente, que equivale a 1 ano de faculdade, 2 semestres, para a hora da prova. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui no quadro uma planilha, montar com vocês essa planilha, vocês vão me dizendo, a gente vai montando junto. É essa planilha que você tem que ter na cabeça na hora da prova, onde eu vou colocar a época, qual era o modelo de administração pública, qual era a TGA, principal palavra-chave daquela teoria, o nome do autor, tecnologia da época e o nome do departamento de RH na evolução. Eu devo estudar só pela planilha depois de ter ela no caderno? Não. Ela é um resumo do que você viu. Eu devo estudar só pela aula que eu tive? Não. A aula é um direcionamento para você saber o que você tem que estudar. Você tem que ler. TGA tem que ler pra caramba. Como é que essa planilha vai funcionar? Então a gente vai colocar aqui primeiro as colunas. Então primeiro, época.
O nome da teoria em TGA, palavra-chave, qual era o modelo de administração pública da época, tecnologia da época e a evolução do que a gente chama de RH da época. Então, de trás para frente, RH, tecnologia, modelo de administração pública, palavra-chave da teoria, nome da teoria e a época. Beleza? A pré-história, claro que estou exagerando, aos anos 30. Então essa é a primeira época. Surgiu a Revolução Industrial. Qual foi o nome do primeiro livro de TGA? Pode olhar no material de vocês para responder. É uma teoria que começa com ciência e termina com científica. Isso, muito bem. Teoria científica. De um cara chamado Taylor. Beleza. Principal palavra-chave dessa teoria para a hora de uma prova: estudo de tempos e movimentos. É a principal palavra-chave. Tempos e movimentos. Beleza. Qual era o modelo de administração pública da época? Patrimonialista, burocrático ou gerencial? Patrimonialista. Tudo pertencia ao rei, ao soberano ou ao ditador. Então é o modelo patrimonialista. Tecnologia utilizada na época, que tinha acabado de ser inventada na Inglaterra: motor a vapor. Qual era o nome do que a gente chama hoje de departamento de RH? DP, departamento de pessoal, que cuidava só da parte burocrática. Beleza. Isso era em 1902. Em 1906, um sociólogo escreve sobre a administração. Qual era o nome dessa teoria? Teoria da burocracia. Então, a teoria da burocracia de um sociólogo chamado Max Weber. Principal palavra-chave da teoria da burocracia: normas, leis. Normas e leis. Teoria rígida para acabar com a corrupção no governo e estabelecer regras de aumento de produtividade. Beleza. A administração pública continuava patrimonialista? Não, continuava patrimonialista. O livro foi publicado em 1906. Só que não tinha Facebook e Instagram na época. Até o livro ser traduzido no mundo inteiro, lido e a ideia contaminar, demorou quase 30 anos. O modelo burocrático é só a partir dos anos 30. Então o modelo continuava patrimonialista, embora já criticado. Tecnologia da época: continuava o motor a vapor e o departamento de pessoal continuava existindo, como sendo o que a gente conhece como RH. Última teoria desse primeiro bloco: teoria clássica da administração, de um francês chamado Fayol. Palavras-chave dessa teoria: o cara não criou departamentos, não criou o papel do gerente, não criou o POC3, as funções. São essas três palavras-chave: departamentalização, o papel do gerente. Então, assim, essa última teoria do primeiro bloco, teoria clássica do Fayol, que criou departamentos, o papel do gerente e o tal do POC3, que são as 5 funções do administrador, conforme a gente viu: prever, organizar, comandar, controlar e coordenar. Modelo da administração pública da época, em 16, continuava o patrimonialismo. Tecnologia da época, continuava o motor a vapor. E esse departamento de RH continuava se chamando DP, sem nenhuma evolução nesse sentido. Aí, relembrando o que a gente viu na aula, chegamos na crise de 29. O que aconteceu de relevante no mundo em 29? A quebra da Bolsa de Valores em Nova York, trabalhador com greve, motim e rebelião. E aí o que esse trabalhador faz? Começa a tacar fogo na fábrica. E as fábricas começaram a entender: se a gente não levar em consideração as exigências do trabalhador, a gente vai falir. As teorias então começaram a ficar focadas em quem? O ser humano. E aí a gente vai então para o segundo momento das teorias da administração. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Nesse segundo momento, a época de 1930
até 1960. Primeira teoria que falou de gente, teoria das relações humanas, esse cara chamado Elton Mayo, que faz uma série de estudos sobre a motivação humana, troca a cor de lâmpada, etc. A gente vai rever essa teoria daqui a pouco, para falar de relações humanas. E aí, palavra-chave dessa teoria, principal palavra-chave, motivação e os chamados grupos informais. São as principais palavras-chave. A administração pública da época muda. A partir dos anos 30, a administração pública começa a se chamar não mais patrimonialista, mas sim burocrática. Agora sim influenciado pelo livro do Max Weber, lá de 1906. Por que o modelo burocrático é só a partir dos anos 30? Porque a dificuldade de espalhar um livro no mundo inteiro na época era complicado. Ser traduzido, lido, as pessoas começarem a adotar as ideias. Hoje não, você publica um livro, coloca na internet e o mundo inteiro já recebe. Mas naquela época não. Então o modelo de administração pública passa a ser burocrático. Tecnologia da época. O motor a vapor continua sendo utilizado. Só que também começa a se utilizar mais agora motores movidos a energia elétrica. Então, energia elétrica passa a ser a tecnologia da época. E o RH muda? Muda, porque se passa a falar de motivação nas teorias, esse departamento precisa ser reformulado. Aí ele passa a se chamar agora de verdade Departamento de Recursos Humanos, onde continua o papel burocrático, mas entra o psicólogo. Beleza. Se essa teoria mudou o foco para pessoas, a próxima teoria tem que reformular a estrutura para isso. E aí veio teoria estruturalista, que não tem um autor de referência, é um apanhado de vários estudos de vários autores. Palavra-chave da teoria estruturalista: ela começa a criar um ambiente físico e psicológico adequado para o trabalhador. Então ela começa a criar isso, ambiente propício ao trabalhador, não à tarefa. Então é nessa época que começa a ter campinho de futebol, começa a ter clube para o trabalhador passar o final de semana com a família. Então, quer dizer, começa a se criar um ambiente bem melhor. O modelo da administração pública da época continua burocrático, continua a energia elétrica como tecnologia, e o departamento continua se chamando Recursos Humanos com foco em motivação. Quando a gente chega em 51, um biólogo resolve escrever sobre administração, teoria dos sistemas, de um biólogo chamado Berta Lanfear. O que esse biólogo faz? Uma analogia entre sistemas vivos, biologia, e sistemas organizacionais, trazendo para as empresas nomenclaturas de biologia, como por exemplo, como a gente viu, entropia, que é a característica do organismo se deteriorar. Toda empresa também se deteriora. Entropia negativa, ou a chamada neg-entropia, neja-entropia, que é o que cada ser vivo tem que fazer para durar mais tempo, para se proteger. E as empresas também precisam se proteger. Outra palavra, homeostase, que é a busca do equilíbrio. A gente sai correndo, não cai porque a gente consegue se equilibrar. As empresas também precisam manter o equilíbrio para continuarem vivas no mercado. E a outra palavrinha, homeorese, que é a busca do equilíbrio quando atacado. A gente corta a carne e cicatriza. Homeorese, busca do equilíbrio quando atacado, é uma empresa ser atacada pelos concorrentes e conseguir se proteger e continuar firme no mercado. A administração pública continua burocrática, a energia elétrica ainda é a tecnologia da época e a RH continua se chamando Departamento de Recursos Humanos. E aí a gente vai para a última teoria desse bloco, teoria sociotécnica, de um cara chamado Trist e outro chamado Emery. Palavra-chave da teoria sociotécnica: é uma teoria que tentou resgatar a tarefa, mas sem deixar de lado o social, o coletivo. É uma teoria que começou a falar que uma empresa tem que ser muito maior que a simples soma das partes. Quando a gente fala que uma empresa tem que trabalhar interagindo uma parte com a outra, qual seria o nome que poderia resumir essa característica?
de pessoas interagindo o tempo todo com as outras, entendendo lá fora e influenciando de lá fora para dentro da empresa. Que palavra a gente poderia dar para isso? Tem algum termo que poderia resumir isso? Ou não? Estou perguntando assim, na opinião de vocês, qual palavra-chave a gente poderia colocar que resume essa ideia de receber influência e influenciar de volta? Que é o início, ou melhor, a consolidação da teoria dos sistemas. Qual? Reciprocidade? Reciprocidade. A reciprocidade, ela existe quando alguém faz algo e eu retorno. A empresa não tem que necessariamente esperar o cliente fazer algo. Entende? Eu queria um sinônimo da palavra tipo meio que comunhão. Que sinônimo seria esse? A palavra é a seguinte, pode cair em prova. Afiliação. Afiliação é você se afiliar a alguém. Aqui, as empresas começam a se afiliar aos seus clientes, os clientes começam a se afiliar à empresa. Parceria entre cliente e empresa, e entre empresa e cliente. Eu posso dizer que essa afiliação, trabalhando com uma sintonia quase que perfeita, da empresa entender de verdade o seu cliente, e o cliente também entender a empresa. Só que isso começa embrionário, depois é que vai se desenvolver melhor. Hoje, por exemplo, empresa boa não é aquela que se relaciona com a gente o tempo inteiro, também nos ouvindo e mudando de acordo com aquilo que a gente deseja. Essa interação entre empresa e cliente começa a surgir a partir da teoria sociotécnica. A administração pública da época continua o modelo burocrático, continua a energia elétrica e o RH continua se chamando RH. E aí, então, a gente começa a entrar praticamente nos anos 60, ainda no final dos anos 50, e vem o último bloco de teorias, as 4 últimas teorias. Que teorias são essas? Qual é a época? De 1930 de 1960 até hoje, que são as teorias contemporâneas, e aí a gente tem como primeira teoria dessa época moderna uma que definitivamente resgata os postulados clássicos. Foi qual? Teoria neoclássica, de um cara chamado Peter Drucker. Do Peter Drucker. Palavra-chave da teoria neoclássica: a reformulação das funções do administrador, que agora virou planejar, dirigir, organizar e controlar, além da busca da eficácia e da eficiência, como a gente viu na aula passada. A administração pública evolui. Agora o Estado começa a copiar essas coisas das empresas. Surge na gestão pública um modelo chamado de modelo gerencial, que é o modelo que existe até hoje. Tecnologia. Ainda não se usa computadores, aqui ainda é no final dos anos 50. Aqui ainda continua a energia elétrica. Departamento de RH muda de nome, começa a mudar de nome, começa a se chamar gestão de pessoas. Começa a existir uma verdadeira preocupação com o trabalhador em termos de qualidade de vida, treinamento e desenvolvimento. Bom, outra teoria depois dessa. Uma teoria que volta a falar de pessoas, só que corrigindo os erros da teoria das relações humanas do Elton Mayo, que tinha uma visão muito simples sobre motivação. Aí vem a teoria comportamental. Comportamental. De um cara chamado Simon. E vários outros amigos. Maslow, pai da teoria das necessidades. Herzberg, pai da teoria dos fatores internos e externos. Vroom, pai da teoria da expectativa e vários outros. Palavra-chave da teoria comportamental: psicologia organizacional. O trabalhador começa a ser mais bem observado no ambiente de trabalho, como é que ele reage. A administração pública da época: gerencialismo, continua até hoje. Energia da época: ainda era energia elétrica, tecnologia da época, e ainda se chamava gestão de pessoas esse departamento. Aí
entramos definitivamente nos anos 60. Em 62 vem a penúltima teoria, teoria do desenvolvimento organizacional, que a gente já viu na aula de hoje, de um cara chamado Bradford. Palavra-chave da teoria do desenvolvimento organizacional que começa influenciado pela Guerra Fria. Corporações, que de alguma forma existem até hoje, e principalmente mudança organizacional. E aí a gente viu aquelas características da mudança. A administração pública continua o gerencialismo até hoje. Tecnologia ainda era a energia elétrica, já começando um trânsito para computadores, e ainda se chamava gestão de pessoas, mas já ocorrendo uma transição para a chamada gestão de competências, dando liberdade ao trabalhador e autonomia, sem depender das empresas, tendo a sua própria empresa para prestar serviços para outras empresas. E aí chegamos na última teoria, teoria da contingência. Teoria da contingência, de um cara chamado Chandler. Palavra-chave da teoria da contingência. Na realidade não tem a palavra-chave, é uma frase que resume aonde nada é absoluto e tudo se torna relativo. Isso é, a empresa tem que evoluir de acordo com a vontade do mercado e do cliente. A administração pública continua o gerencialismo, como é até hoje em 2017 e 2018, só que a tecnologia muda, as empresas passam a usar computadores. E definitivamente vem uma profissionalização do que tinha iniciado na teoria anterior, dentro de RH, chamado gestão de competências. Que hoje o Brasil começa a trabalhar com isso de forma muito atrasada. Por que o Brasil atrasou? Tanto na evolução da administração pública, como na tecnologia, como no RH. Nos anos 60, começou o que no Brasil? O regime militar, que de alguma forma atrasa o desenvolvimento de um país, porque a gente vivia praticamente uma guerra civil. Embora, como eu falei na aula passada, no regime militar teve a publicação de um decreto chamado Decreto 200, que tentava flexibilizar a gestão pública brasileira. Quando o militarismo acaba, em 85, e aí o Congresso se reúne fazendo uma prévia da Constituição de 88, aí o Brasil avança, pelo menos historicamente nesses modelos. Com a Constituição de 88 vem a primeira eleição direta, ainda vivenciando uma última eleição indireta, onde o Senado e o Congresso tinham a escolher Paulo Maluf ou Tancredo Neves, avô do Aécio Neves. O Congresso escolhe Tancredo, ainda bem, né? Imagina Maluf, presidente desse país. Só que Tancredo morre antes de assumir. Quem assumiu no lugar do Tancredo? Sarney. O Sarney fez o Brasil evoluir para o modelo gerencial? Não. Pior inflação que o Brasil já teve. Não crescemos absolutamente nada, só retrocedemos. Já que aí vem a primeira eleição direta. De um lado, Fernando Collor de Mello, na época ainda jovem, todo bonitão, playboyzão. E do outro lado quem? Luiz Inácio, só que com aquela cara de trabalhador, com aquela roupa de trabalhador. O brasileiro vota em imagem. E o Collor ganhou. Collor, a gente não precisa falar sobre ele, todo mundo sabe, né, quem ele é. Mas em termos de gestão pública, foi essencial para o Brasil. Reforma de várias leis e criação de outras. 8.112, 8.666, Lei de Improbidade, Código de Ética, SUS, tudo isso é do governo Collor, por incrível que pareça. Crescimento do país com industrialização, abrindo as portas do país para outras fábricas virem para cá, gerando emprego. O Collor foi gerencial, mas a gente não pode dizer que ele introduziu o gerencialismo no Brasil. A história não pode fazer o Collor ser um herói, tamanho corrupto que a gente sabe que ele é. E aí, o que acontece? Vem a próxima eleição. Lula tentando novamente, não conseguiu, e quem ganha a eleição? Fernando Henrique Cardoso. Primeiro mandato, Fernando Henrique, perfeito. Estabelece o Plano Real, que não é ideia dele, era do governo Collor, mas ele acaba sendo o pai do Plano Real.
Não sei se vocês lembram nessa época, R$1 era igual a $1. O brasileiro foi para o exterior pra caramba, tinha dinheiro sobrando, tinha emprego, inflação zero praticamente. É maravilhoso. Só que quando o governo cria essa mudança radical, benéfica, várias amarras têm que ser feitas nos bastidores para segurar isso. E uma das coisas principais é a necessidade do enxugamento de gastos para conseguir manter isso. O que ocorre no segundo mandato do Fernando Henrique? PEDRAE, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. O que foi o plano diretor? Privatizações, terceirizações e a criação das agências reguladoras. Que não é uma ideia do PSDB, é uma ideia do modelo gerencial europeu dos anos 60, que o Fernando Henrique só implementa na segunda metade dos anos 90. Se cair em prova quem foi o pai do modelo burocrático de administração pública, Getúlio Vargas, nos anos 30. Quem foi o pai do modelo gerencial de administração pública? Fernando Henrique, no segundo mandato, com esse documento chamado Plano Diretor de Reforma do Estado.